Olá, vamos à segunda parte do capítulo 52. Continuando então, aqui a conversa entre Lucano e Maria, a mãe de Jesus. Ela estava contando sobre sua prima Isabel e o marido, Zacarias. Zacarias recebeu a visita de um anjo que lhe disse que Isabel lhe daria um filho, Aí Zacarias diz, mas Zacarias exclamou em voz alta, como saberei de tal coisa? Sou velho e minha esposa vai avançada em anos. O anjo respondeu-lhe, sou Gabriel, que está na presença de Deus, e fui mandado para falar contigo e trazer-te as boas novas. Então Gabriel parecia encolerizado diante da dúvida de Zacarias e continuou, ficarás mudo, incapacitado para falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não acreditaste nas minhas palavras, que a seu tempo serão confirmadas. O anjo ficou ali por um momento, palpitando na luz suas poderosas asas dobradas. Desapareceu então e Zacarias se viu sozinho diante do altar, cheio de fumaça, e em seu espírito havia terror e espanto. Quando saiu da sala, não podia falar, e as lágrimas rolavam pelas suas velhas faces, sabendo assim o povo que ele tivera uma visão. Visões não eram coisa rara para aquele povo simples e piedoso. Lendas sobre aparecimentos de anjos e presságios corriam através de suas conversações. Fizeram perguntas a Zacarias, excitadamente, mas ele apenas podia fazer gestos, mudos e maravilhados. Zacarias era homem pobre, apesar de ser sacerdote, e voltou à sua miserável casa e olhou para sua esposa, chorando silenciosamente. Mais tarde, para a grande e incrédula alegria dela, Isabel concebia em sua velhice e escondeu-se durante 5 meses, dizendo, isso é a graça que o Senhor me fez, nos dias em que se dignou retirar meu opróbrio entre os homens. Maria parou e olhou para Lucano, e seus olhos azuis estavam brilhantes e sorridentes entre lágrimas. Era como se de novo se regozijasse com sua prima Isabel naquele milagre e recordasse com ternura e compreensão as palavras dela. Ia aproximando-se o tempo para seu próprio casamento com José, que ela amava e de quem era noiva. Tinha 14 anos, estava preparada para o casamento, mas às vezes perturbava-se, sem saber se poderia ser uma excelente esposa para aquele homem tão bom. Era a única filha de seus pais e fora carinhosamente mimada por eles, e o pouco de que eles dispunham lhe tinham sido dado com devotamento e amor. Sua mãe poupava-lhe muito trabalho e ela não tinha, como as demais jovens, todo o conhecimento da vida de uma esposa e dona de casa. Sabia fiar e costurar. Cozinhava um pouco e tratava de um pequeno jardim. Seus pais se haviam preocupado mais com sua piedade do que com deveres humildes, pois eram muito devotados ao Senhor seu Deus e falavam sempre dele
e não apenas nas orações. O rosto de Maria transformou-se enquanto ela falava, olhando para o céu com tranquilo êxtase. Desde o tempo em que era muito pequenina, mal sabendo andar, amara e conhecera Deus. Ele enchia seus dias como o sol. Maria conversava com ele quando se deitava em seu catre pobre. Seu coração regozijava-se nele com apaixonada fé e júbilo. Raramente podia pensar em outra coisa, e sua vida inteira ficava absorvida em adoração. As árvores e a terra falavam-lhe dele. Ele estava em cada flor da primavera que via, e sua presença irradiava-se do céu e no âmago dos frutos. Via sua sombra à noite, quando a lua era cheia, e vivia, respirava com o pensamento nele. Às vezes, o arrebatamento tomava-a de maneira quase insuportável, e ela fugia de junto de seus pais, amigos e parentes, para meditar sobre ele. Cada pedra, cada estrela, cada árvore tinha um halo de ouro, pois ele estava ali. Muitas vezes ela chorava sem saber porquê, e seu coração tremia. Seu espírito expandia-se e crescia, e Maria desejava apenas servi-lo e passar sua vida refletindo sobre ele. Mas dos deveres domésticos conhecia muito pouco, e às vezes a mãe censurava-a docemente, e censurava-se também por não ter sido melhor mestra daquela jovenzinha. Maria, finalmente, ficava também perturbada, pensando na bondade de José e cogitando em se poderia ser uma boa matrona judia, como ele devia esperar, abençoando as velas, observando cada pormenor das leis sanitárias e dietéticas, fazendo-se uma honra para a casa do esposo. Assim, certa noite, subiu a escada que levava ao telhado daquela casa, onde ela nascera, a fim de rezar ao Senhor seu Deus e pedir-lhe consolo e orientação. O céu estava da cor de ameixas maduras. O calor da cidadezinha cedera um tanto e havia paz sob as estrelas. Uma grande lua dourada tremeluzia sobre todas as coisas, atirando sua luz amarela sobre muros e árvores e formando no chão desenhos dourados e complicados. Vento fresco soprava, vindo das montanhas, e no ar havia o perfume dos jasmins. Maria ficou a cogitar naquilo, pois o tempo estivera seco e quente, e as flores haviam murchado. Então a brisa encheu-se do perfume de lírios e rosas, erguendo-se como incenso em derredor dela. A lua cresceu, as montanhas banharam-se em cobre e os telhados em torno de Maria estremeciam sob a luz dourada. Ela não sabia por quê, mas seu coração contraiu-se e a moça reteve o fôlego. Momento a momento, o ar foi ficando mais esplendente sob a luz. Maria estava de pé, as mãos postas, rezando inocentemente. Uma sensação de algo sobrenatural invadiu-a. Poderia ter gritado em sua alegria temerosa.
Voltou a cabeça e um anjo poderoso estava a seu lado, mais brilhante do que a luz. Suas vestes brancas agitavam-se como faíscas luminosas. Suas asas deixavam tombar fagulhas prateadas, e seu rosto era mais belo do que qualquer rosto mortal. O coração de Maria estremeceu num misto de veneração e temor, e seus lábios gelaram. Pensou que ia tombar desmaiada ali no telhado. Teve um movimento para cobrir o rosto, pois o anjo irradiava uma luz ofuscante. Então ele disse, muito suavemente: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. As mãos de Maria pararam a meio caminho, paralisadas por aquela saudação. Sua cabeça rodava e seu corpo tremia. Que queriam dizer aquelas palavras? Sua respiração prendia-se na garganta e conseguiu libertar-se finalmente num alto soluço seco. Era muito jovem, sonhara com anjos e agora um estava a seu lado e ela se sentia tomada de terror. Ele disse na mais bondosa das vozes: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu ventre e parirás um filho, e dar-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, aquela jovenzinha, não podia falar. Olhava vaga e estonteadamente em derredor. Pensou que estivesse sonhando e que suas meditações tivessem imaginado tudo aquilo. Mas a pequena cidade jazia em torno dela, em sua luz alaranjada, e a fragrância das flores intoxicava seus sentidos. Podia sentir sob os pés o piso áspero, e a mais leve das brisas tocava-lhe o rosto jovem. Não estava dormindo. Com um canto dos olhos, podia ver aquela palpitante presença ali perto, e seu coração estremecia. Pensou no que o anjo dissera. Ela conceberia em seu ventre e pariria um filho. Sua cabeça moveu-se lenta em humilde negação. Como se fará isso? Pois eu não conheço varão. O anjo sorriu, e aquele sorriso era como um relance de sol. Maria involuntariamente recuou e fechou os olhos. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Maria umedeceu os lábios frios, pensou nas profecias referentes ao Messias. Levantou as mãos pequenas e ficou a olhar para elas, vendo as marcas produzidas pelo trabalho. Olhou para a rusticidade de suas vestes. Recordou-se de que era uma jovem de apenas 14 anos e filha de um camponês da Galileia. Como poderia ela ser a escolhida e não uma princesa de Israel,
rodeada de trombetas e de colunas de mármore, de fontes perfumadas e servidores. Sua mente entorpecida lutava com as reflexões que lhe acudiam. Olhou para o anjo e cogitou estonteadamente no porquê de estar ele a contemplá-la, uma jovenzinha iletrada, sem importância alguma, com tanta reverência. E por que mantinha as mãos postas diante dela, como diante de uma rainha? As lágrimas corriam-lhe dos olhos. O anjo inclinava a cabeça, como perante a majestade. Vê, Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês da que se diz estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria ficou pensativa e foi como se uma grande onda de luz a envolvesse, afogando-lhe o ser por completo, e tudo se fez claro para ela. Em voz alta e jubilosa, exclamou: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo dobrou o joelho diante dela, e enquanto Maria o contemplava, ele desapareceu. Mas ali, onde ele estivera de pé, permaneceu uma luz, como que do reflexo da lua. Luz que refluiu, girou, tal um farrapo de névoa, durante alguns momentos, antes de se extinguir de todo. Maria cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não sabia se chorava de medo ou de alegria, pois ambas as sensações se mesclavam nela. O primeiro pensamento foi para seus pais. Desceu a escada e entrou na casa minúscula. Joaquim e Ana estavam adormecidos e ela podia ouvir-lhes a respiração tranquila na escuridão. Desejou acordá-los e falar-lhes da visitação. Suas faces estavam quentes e ruborizadas. Eles acreditariam? Compreenderiam? Ou sorririam para ela com delicadeza e diriam de novo, como tantas vezes antes o tinham feito, que tudo fora apenas um sonho? Pensou em José, seu noivo. Teve um impulso de correr até a casa dele, com sua estranha revelação. Todo o seu espírito, então, recuou. Encostou-se contra a parede escura e ficou a pensar. Devia ir ter com Isabel e imediatamente. Aquela velha prima, tão estranhamente grávida, devia ser a primeira a saber. Com pés que não se moviam mais pesadamente do que a respiração, Maria passou pelo quarto dos pais e foi ter ao seu pequeno aposento, onde lhes escreveu um rápido recado, dizendo que ia imediatamente ver Isabel e que eles não deviam temer, pois retornaria em segurança. Sozinha na cidade adormecida, onde todos dormiam, menos ela, partiu a pé para a longa viagem, sem hesitação, sentindo-se guardada e protegida com carinho. Jamais tinha saído à noite, a não ser acompanhada. Mas cada ruazinha brilhava com luz amarela, e ela podia ver as portas claras dos ciprestes contra a luz e o movimento suave da sombra protetora das árvores na escuridão macia e aveludada. Sentia-se repleta de paz e segurança. Os cães não ladravam à sua passagem
pelas casas sem luz. Uma ou duas vezes, em ímpeto de sua juventude, ela saltava ou corria um pouquinho. Havia força a encher-lhe o corpo. Como poderia, sem dinheiro ou comida, encontrar seu caminho distante para Ain Karim, na Judéia? Tratava-se de uma viagem de vários dias e noites, mesmo cavalgando sobre burros. Ela sabia apenas que chegaria lá, que era querida, que nada de mal lhe aconteceria. Confiantemente, deixou Nazaré, e a estrada estreita que corria para o sul estava diante dela, suas pedras britadas surgindo, agudas, à luz do luar. Caminhou longamente, sem exaustão, e não encontrou quem quer que fosse. Às vezes, via os pastores adormecidos nas vertentes das montanhas pálidas, descansando entre seus carneiros. Passou através de uma ou duas aldeolas, onde não havia movimento algum. Colinas despidas e escuras apertavam-se contra o céu incandescente. Subitamente, Maria teve sede e olhou em torno pela vasta e silenciosa região rural. Ali, as colinas cultivadas, e ela via bosques de oliveiras filigranados em prata sob a luz, e palmeiras adejando suas frondes ao ar tépido da meia-noite. Então, ouviu o rumor de um pequeno regato e encontrou-o correndo dourado entre as pedras negras. Ajoelhou-se à margem dele e bebeu no côncavo das mãos, profundamente, e era como se bebesse um vinho confortador. Levantou as mãos para o tronco de uma tamareira jovem, alcançando um cacho quente de tâmaras maduras, e satisfez sua fome. Então recomeçou sua jornada, cantando baixinho, seus pés de criança brilhando sob as vestes pobres e a poeira erguendo-se atrás dela. De vez em quando, mal podia controlar seu júbilo e de outras vezes meditava em seu coração simples. Toda a dúvida desaparecera. Algo latejava em seu corpo, forte e firme, e era como um coração novo e vigoroso, e ela, inocentemente, cogitava no que poderia ser. Aí foi mais um trecho do capítulo 52. Volto para a gente continuar. Tá bem? Até lá. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Muito obrigada pela companhia de vocês.